no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu entrego a vida dele em tuas mãos. E que ele venha ser, meu Pai, a tua vontade. E que ele nessa noite venha ser diminuído, o Senhor cresça. Mas que seja a tua vontade no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos receber o pastor com palmas para o Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Salve a igreja, Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Dez e 23 nessa noite. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é grande. Glorifica o Senhor o tempo todo, porque Ele é maravilhoso. Maravilha dele, a misericórdia dele alcança de forma poderosa. Marcos, capítulo 10, versículo 23. Aleluia, Jesus. Encontrou, diga amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O título é O Jovem Rico. Vou estar lendo aqui o 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a cruz e segue. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. 23. Gostaria de frisar esse 23 na noite de hoje. Então Jesus, olhando em redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Glória a Deus. Possa sentar e glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor nessa noite. Irmãos, algo interessante quando a pastora me deu esse privilégio de estar trazendo a palavra no dia de hoje. Interessante, na semana passada, no qual estava lendo e relendo, e no qual o Josemar, na época anterior, falou sobre esse jovem rico. Interessante que o título é O Jovem Rico, mas eu também ponho, não é de conhecer a palavra, mas sim viver a palavra do Senhor. Não basta somente conhecer a palavra, mas o principal é viver a palavra do Senhor. A palavra vem dizendo que quando Jesus passou ali, tinha um homem jovem rico, no qual não dizem que é o nome dele. A palavra diz que aquele jovem, ele chega perto de Jesus, chama Jesus de bom. Jesus fala assim: bom é somente Deus. Interessante que ele pergunta ao Senhor Jesus o que ele deveria fazer para ele reinar, para ele possuir um lugar que todos nós queremos, o rei. Interessante que Jesus olhou para aquele jovem e falou assim: tu conheces os mandamentos? Aquele homem não conhecia os mandamentos: não furtar, não roubar, não matar, não adulterar. Aleluia. Mas é interessante, irmãos, que a pessoa não sabe, a pessoa se acha porque conhece, está salva. Hoje, infelizmente, sabe que uma pessoa bate no peito e fala: eu conheço a Bíblia, leio, releio, sou salvo. Não é de conhecer, mas sim é viver a palavra do Senhor. Porque aquele jovem, ele conhecia os mandamentos, mas ele não praticava um dos mandamentos. Porque muita gente fala em pecado, adultério, mas e a porfia? Muita gente não fala pecado é porfia, né, irmão Jean? Porfia que quer, pastor, ser melhor do que o outro. Mas por que o cristão não fala que a gula é pecado? Eita glória!
Porque muita gente. Porque eu falo a gente que convém. Se eu vejo o irmão ali na prostituição, eu falo que ele está no inferno. Mas e a gula que está em mim? Será que é meu pecado? Às vezes a gente só fala que nos convém. Às vezes a gente julga o próximo porque está julgando. Talvez eu julgue o irmão, mas eu mesmo não me julgo. Porque a palavra diz que se nós mesmos julgássemos, nós não seríamos julgados. E a gula que está em mim, que é pecado também, é a avareza. Aleluia, aleluia. Eu pego o irmão porque está mentindo, mas o meu intuito de julgar o próximo. Maravilhoso, Jesus. Às vezes a gente leva todos os outros para o inferno e esquece de nós mesmos que estamos indo. Esquece, porfia. É querer ser melhor que o outro. Gula também é pecado. Aleluia. Às vezes eu vejo os cristãos falando assim: o cristão come demais, o cristão é guloso. Mas se for na palavra, o irmão só lembra de pecado. Roubar, mentir. Esquece de gula também é pecado. Então é assim que aquele jovem ele conhecia a palavra, mas não vivia assim. Somos muitas vezes o cristão do século XXI. Bate no peito e fala que é santo, mas está com um pecado bem maior que ele que está no mundo. É verdade. Glória a Deus. Deus fala, irmão, que é mais fácil no mundo entrar no céu do que o cristão talvez entrar no céu. Porque quem está no mundo é quem tem temor a Deus, quem está dentro da igreja não tem temor a Deus. Jesus. Talvez quem está aí no mundo é mais fácil Deus ouvir a oração dele, porque ele tem temor a Deus. Ele chora perante a Deus. Quando ele pega ali, ele joga o joelho no chão: Pai, eu pequei, Senhor. Mas o cristão não tem temor a Deus. Tem muita gente que coloca: eu sou crente, eu sou isso, coloca o título acima da salvação. O título não salva ninguém, irmãos. Quem salva é Jesus. Quem transforma o homem é Jesus. Não é carteirinha de pastor, não é carteirinha de cristão, não é carteirinha de apóstolo, não é carteirinha de presbítero, é obediência. Porque você já parou para pensar que às vezes a pessoa que está ali no mundo, ele está apontando, ele está fazendo coisa errada, mas ele tem temor a Deus. Tem gente que eu conheço que é do mundo, ele tem temor a Deus, que eu falo assim: eu não vou lá não, porque ele tem temor a Deus. Tem muitos dentro da igreja, lobos vestidos de cordeiro. Meu Deus. Quer enganar o próximo, mas Deus não engana. Glória a Deus. O interessante é que quando esse jovem chegou ali perante Jesus, falou assim: Jesus, eu conheço todos os mandamentos. A palavra que Jesus o amou. Jesus não faz exceção de ninguém. Aleluia. O interessante é que Jesus então virou para aquele jovem e falou assim: então vende tudo que tu tens e dá ao pobre. Então aquele homem voltou triste. Avareza é colocar no coração de tudo. Coloca o coração no carro, coloca o coração de bens materiais. Onde que a traça vai comer, o ladrão vai roubar. O que adianta ganhar o mundo e se perder a tua alma? O interessante é que aquele jovem conhecia todos os mandamentos, de frente para trás, mas a obediência, nada. O temor ao Senhor, nada. Desapego. Porque, como diz a palavra, é mais fácil entrar um pobre no fundo de uma agulha do que um rico. Não é pecado você ser rico. Muita gente fala: é pecado ser rico, é pecado isso e aquilo. Não. Pecado é você colocar o teu coração em bens materiais. Porque riqueza a gente consegue através de trabalho. Olha Moisés, olha Abraão, homens prósperos, olha Jó. Porque eles não colocaram o coração dele em bens materiais. Na palavra diz que Jó era um homem rico. Possuía não sei quantas mil cabeças que ele criava. Era um homem rico, os mais ricos do Oriente. A palavra diz que quando o diabo foi perante a Jesus ali, a tentar, Deus vai lá e perante a Deus fala: por onde tu andas? Eu ando na terra a rodear a terra. Interessante que Deus então olha para Jó e fala assim: tá vendo meu servo Jó? Homem íntegro e temente. Quais são as duas características que Deus falou sobre Jó? Íntegro e temente. Características que vem de dentro, não de fora. Eita, meu Deus. Não adianta eu falar bonito, não adianta eu me vestir bonito, não adianta eu colocar uma Bíblia debaixo do braço,
Não adianta eu falar em língua, porque ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tivesse amor, nada seria. Não adianta expulsar demônio. Não adianta você curar, porque Judas expulsava, Judas curava. O interessante é que o caráter de Jó mostrava quem ele era. O coração de Jó mostrava para Deus quem ele realmente era, não que Jó tinha. Porque quando o diabo começou a tirar tudo de Jó, Jó não se apegou em bens materiais. Jó falou: nu eu vim, nu eu tornarei. Aleluia. Às vezes a gente corre muito atrás de bens materiais, quer de Deus. Às vezes a gente pede tanto a Deus, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Esquece de Deus, muito obrigado, Senhor. Aleluia. É verdade. Deus, obrigado até pelas lutas que o Senhor proporciona. Aleluia, meu Senhor. Porque entende, irmãos, que se não tiver luta na vida do cristão, não há milagre. Se não tivesse, como eu disse, eu gosto sempre de deixar esse exemplo. Se não tivesse Penina no caminho de Ana, Ana não ia para a igreja orar, Ana não chorava, Deus não ouvia a oração de Ana, Deus não abria a madre de Ana, e não geraria o profeta Samuel. Aleluia, Jesus. Às vezes a luta não vem para abater, vem para gerar um milagre. Quem foi o milagre de Ana? Samuel. Glória a Deus. A palavra diz que Penina tinha filhos. Mas não fala na Bíblia qual é o nome de um filho de Penina na Bíblia. Não fala. Fala o nome de filho de Ana, que é Samuel. Às vezes a batalha vem, a adversidade vem, não é para nos abater, é para gerar um milagre lá na frente. Talvez a gente não está vendo um milagre agora, mas a minha, tua descendência irá colher o milagre, vai receber o milagre. Mas o egoísmo que eu quero, isso, eu, aquilo. A palavra diz que quando Deus chama Moisés para tirar aquele povo ali do Egito, a palavra diz que Deus prometeu a Moisés com a terra onde que mana leite e mel. Aquela nação, aquele povo ali de aproximadamente 600 mil pessoas, imagine 10 vezes cidade que ia fora. Um homem guiando aquele povo. Mas interessante que Deus, às vezes a gente tenta entender Deus, mas não é entender, é viver o propósito de Deus. A obediência gera bênção. O interessante é que quando Deus prometeu aquela terra para Moisés, o interessante é que quanto mais Moisés andava, mais dificuldade tinha, e mais Deus mostrava o poder sobrenatural dele. O interessante é que quem possuiu a terra prometida não foi o povo, foi Caleb e Josué. Aleluia, Jesus. Não foi aqueles povos que saíram ali do Egito, mas sim foram a descendência deles. Talvez o milagre não quer gerar porque nós estamos nosso ego acima de tudo. Talvez a gente não quer deixar Deus trabalhar. Eu posso, eu isso, eu quirei. Coloca, fica na torre da vigilância, continua orando, continua crendo que o milagre pode ser gerado. Pastor, não quero, não sei o que sabe é Deus. A terra prometida só foi possuída por Josué e Caleb. Aquele povo que estavam todos perecendo no deserto devido à murmuração. Talvez aquele povo interessante, aquele povo via milagre, aquele povo viu o sobrenatural, viu o amor de Deus, via a água sair da rocha, via a codornice cair, tinha carne, tinha água. Mas a incredulidade daquele povo ainda permanecia. Trazendo para a igreja, trazendo Salmo 21. Tem muita gente que sabe de Gênesis Apocalipse, mas não crê que Deus cura ainda. Não crê que Deus ainda faz milagres. Porque muitas vezes a gente começa a questionar: Pai, o Senhor fazia milagre, o Senhor curava, mas por que ainda isso não acontece na minha vida? Por que, Pai, que isso ainda não aconteceu na minha casa, na minha família? Mas será que nós estamos se autoanalisando? Será que nós estamos sendo obedientes de tudo que Deus manda? Porque não basta vir na igreja segunda, não basta vir na igreja quarta, sexta, domingo, ciclo de oração, segunda, quarta, sexta, ciclo de oração, subir ao monte, descer ao monte. E se Deus mandar
fazer alguma coisa, já começa a murmurar. O que adianta o sacrifício tolo, sacrifício em vão, antes a obediência do que o sacrifício, antes renúncia, antes a obediência, porque a obediência gera um milagre. Aquele homem, aquele jovem rico, ele conhecia todos os mandamentos, mas o que adianta conhecer todos os mandamentos, mas não ser obediente? O que adianta eu conhecer, sentar, ler, reler a Bíblia, falar um versículo, falar bonita, eloquente, falar palavras que muitas vezes o pessoal não vai entender, mas não ser obediente? O que adianta continuar com a avareza no coração? O que adianta não ter empatia pelo próximo, orar pelo próximo? O que adianta não jogar meu joelho no chão, orar pelo aquele que está me perseguindo? O que não adianta? O que adianta eu orar, buscar, mas não orar para aqueles que estão no tráfico, que estão no centro de macumba, que estão na feitiçaria, que está sendo iludido pelo inimigo da nossa alma? Porque como eu já dei um testemunho aqui, fui criado, a minha família, eu falo mãe, fui criado ali num lar espiritual do espiritismo. E às vezes a gente pensa que o diabo ele brinca de ser diabo, o diabo ele não brinca de ser diabo. Às vezes, quantas vezes eu saía lá, o diabo mandava eu sair lá do lugar para ir lá para o fundo da fábrica fazer, como eu disse, oferendas. Quantas vezes? Você acha que o diabo não faz? Faz. Ele te promete, mas ele faz. Ele te dá com uma, mas não com a outra, porque quem dá de verdade é Deus. Tem uma certa... Eu vou falar o nome dessa pessoa devido respeito. Porque meu irmão Roberto falou, Deus mostrou para ele. Interessante que quando uma pessoa da minha família conseguiu um cargo aí numa certa empresa, ele entrou, vamos dizer, como auxiliar. Interessante que quando manifestava esses demônios ali na sala de casa, quando essa pessoa manifestava o demônio ali, essa pessoa até brincava às vezes com a palavra. Pega a Bíblia, pegava ali, o diabo, ele também conhece a Bíblia. Ele conhece, nos conhece bem mais do que nós nos achamos. Porque a gente fala a palavra, a gente pensa que o diabo esquece, o diabo não esquece. Tem aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece. Não brinca com o inimigo. Interessante que quando essa pessoa entrou nessa empresa, ela entrou como, vamos dizer, como faxineiro. Interessante que quando essa pessoa manifestou ali o demônio, essa outra pessoa, a pessoa Y, e essa pessoa que era meu primo, que tem vários primos, aí não tem como dar de divulgar o nome. Aí meu primo então foi, chegou nessa pessoa Y, falou assim, ó, eu quero subir de cargo. E o diabo prometeu essa função para ele, uma função de gerente. A palavra diz que quando o diabo pega Jesus está ali no deserto, leva no alto do pináculo para Jesus adorar, prostrar, que daria tronos. O diabo ele tem o poder, ele tem a astúcia de enganar o ser humano, de ludibriar. Por isso que eu falo, o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. O tempo de Deus ele é perfeito. Glória a Deus. O tempo de Deus é longo, mas não pare de adorar, não pare de buscar a presença de Deus. O diabo ele corta caminho. Ele te dá aqui, mas toma lá atrás. Porque ele sabe que a tua bênção está vindo a caminho. Ele faz isso para ludibriar, para nos ludibriar. O interessante, irmãos, que questão de mesas. Semana. Por isso que eu falo, não brinca. Uma pessoa que era gerente desse lugar, indo para Montes Claros, capotou o carro,
morreu dentro do carro, o carro pegou fogo, morreu carbonizado. E essa pessoa que era auxiliar virou gerente. Às vezes a gente pensa que brincar, estar na casa de Deus é brincadeira. Ora, busca de verdade. As pessoas desse estabelecimento não entenderam por que essa pessoa daqui foi para lá. Interessante que essa pessoa ficou um bom tempo. Trocou de carro, comprou um corrente de ouro, pulseira de ouro, ostentando tudo isso e aquilo. Mas chegou um tempo, irmãos, como eu falo, o tempo de Deus ele é perfeito. Quando essa pessoa trocou de carro do céu, passou com a gire automático, ouro, cordão de ouro, pulseira de ouro, só almoçava em restaurante chique, dinheiro, bancava tudo. Uma hora para outra começou a desmoronar. Dívida, perdeu o carro, perdeu o emprego, dívidas e dívidas. Mas Deus já tinha falado uma promessa, tinha dado uma promessa bem antes, e é conhecedor da palavra, irmãos. Toca na igreja, tocava na igreja, porque eu creio que breve, em nome do Senhor, essa pessoa estará reformando para o Senhor. Glória a Deus. Então essa pessoa começou a perder tudo. Interessante que quando ele foi novamente lá nessa casa, não esqueci, essa pessoa Y manifestou novamente o diabo. Quando o diabo manifestou ela, essa pessoa falou assim: eu dei e eu tomei, porque você não fez conforme eu tinha te falado. O diabo ele dá e toma, Deus ele dá e a vitória é certa. Por isso que muita gente, irmãos, quer sair da presença de Deus. Às vezes eu me entristeço porque eu sei de onde que eu saí. Às vezes eu me entristeço porque outra pessoa pregava e hoje em dia está no centro de macumba, está adorando outro Deus, porque o diabo é dar assim. Eu vou dar um exemplo na minha vida. Eu consegui um cargo assim também, na empresa. Uma prova que eu fiz, tinha uma pessoa passou no primeiro lugar e sofreu um acidente e eu consegui essa vaga. Mas Deus sobrou. Mas ele entende que o tempo de Deus é demorado. Mas o que Deus dá, ele é perfeito. Aleluia. E logo quando essa pessoa perdeu todo o emprego, Deus tinha prometido a ele: você não cumpre esta loja. Deus falou para o senhor Roberto. E ele estava doido no coração, só ele e Deus sabia. E um pregador, um preletor lá em cima, falou assim: ó, Deus manda falar, não cumpre esta não tem. Ele, conhecedor da palavra, desobediente, falou para a avó assim: ah, avó, eu vou comprar, porque quem não arrisca, não petisca, tem um ditado no mundo. Mas sem a obediência de Deus, nada feito. Ele vai lá e compra. Depois de tanta dívida, ele compra essa loja no determinado lugar, ali no centro da cidade. Ali então ele começa a levar essa pessoa ali para manifestar o demônio consagra-lhe a ele, leva algumas estátuas, coloca algumas estátuas em pontos que clientes não vê, leva, planta, cuidado que você coloca dentro da tua casa também, irmãos. Uma planta que ele sempre colocava é aquela planta da espada de São Jorge. Não sei se os irmãos sabem. Você parar para perceber toda a casa que às vezes tem algo atrás. Então essa pessoa vai lá e compra essa loja. E começa a oferecer para o menino que lança algo. O demônio vai lá e começa a um certo ponto levantar essa loja. Aí uma certa outra pessoa foi, comprou o travesseiro dessa loja, não gostou, entregou de novo para essa loja, falando do primo, automaticamente essa loja foi desmoronando. Falência, vendido. No desespero, ele recorre a essa pessoa da minha família, manifesta o demônio e fala assim: ó, eu te dei, eu fiz falir, porque fulano pagou mais para fechar a tua loja. Deus,
Ele não é Deus de confusão. Quando ele te dá, ele não toma. O demônio te dá com a mão e toma com a outra. Sabe o que eu entendo? Eu finalizo com a pregação da noite de hoje. Seja obediente. Não corte caminho. Às vezes o tempo está demorando, a luta está grande, a promessa que Deus te deu está demorando. Ei, aguenta o processo. Porque se Deus falou que é seu, fica na porta da vigilância. Não corte caminho, não faça pacto com o limite da nossa alma. Porque ele te dá e te toma com a outra mão. Porque ele sabe a bênção. A palavra diz que quando Daniel se aplicou em oração em 21 dias, houve uma luta nos céus. Porque desde o primeiro dia que Daniel se aplicou em oração, Deus ouviu a oração de Daniel. O inimigo também ele ouve a tua oração, ele ouve a minha oração. Ele sabe o que sai da minha boca, ele sabe o que sai da tua boca. Mas quem dá legalidade, aí somos nós. Quem dá legalidade ao inimigo trabalhar somos nós. Passou como? Desobediência, incredulidade, infidelidade e a falta de fé. Hoje, essa pessoa não tem ódio. Hoje, essa pessoa abriu um outro estabelecimento. E eu creio que logo, logo, ele estará adorando o Senhor. Grande saxofonista, tocava muito na casa do Senhor. Devido à desobediência, acarrega a maldição. A obediência gera a bênção, a desobediência acarrega a maldição. Não corte caminho, irmãos, não seja precipitado e não seja curioso. Fica na espera, fica no propósito, viva o propósito. Se Deus te prometeu, espera. Porque o inimigo, como a pastora sempre fala, como a esposa fala, ele não vem. Quando você quer pegar um passarinho, você não fala show. Você fica no silêncio. Assim é o inimigo da nossa alma. Ele vai vir com pratos. Ele vai vir com situações para tentar tomar a bênção que Deus nos prometeu. Pastor, eu vou pegar porque está demorando. Com meu primo foi assim. Ele achou que ia demorar o tempo dele. Formado em economista, irmão. Formou 4 anos. Eu morei com ele lá em Moscou. Formou economista, professor de inglês. E conseguiu essa vaga nesse estabelecimento. Adorador, adorava o Senhor. Entrou, carro baixo. Fez parte, conseguiu lá em cima. Conseguiu uma vaga de gerente. O demônio ceifou uma vida para colocar ele lá em cima. O demônio ceifou a vida de um gerente, porque ele queria aquela vaga. Ninguém entendeu por que fulano conseguiu essa vaga. Não corte caminhos. Espera o tempo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Josemar falou, nova criatura. Não faça com os cães que volta para trás para comer o próprio vômito. Mas olha para cima, de onde que virá o teu socorro. Espera no Senhor. Seja obediente. Não basta conhecer a Escritura. Viva a palavra do Senhor. Viva de forma sobrenatural. Porque Deus ele é fiel. Deus é maravilhoso. Amém? Nessa noite eu agradecer a oportunidade. E até aqui Deus colocou no meu coração essa palavra. Glória a Deus. Nessa noite eu passo o microfone para o Senhor Josemar. Para quem é de direito. Não, você sabe que o Senhor nessa noite para a vitória. Palavra tremenda, né? Palavra. É sem palavra mesmo, assim, pra gente falar. E quando a palavra fala daquele jovem rico, Deus fala que é quão difícil entrar um rico no reino do céu. Deus ele não fala que é impossível. Existe uma diferença entre dinheiro e ser humano. É que eu peguei isso de um vídeo que eu vi. Se eu não me engano, até um pastor falou: o problema é que você vira escravo do dinheiro. E é ao contrário. O dinheiro tem que ser o seu escravo.
Você tem que mandar no seu dinheiro. Não é o dinheiro mandar em você. Quando o dinheiro manda em você, acontece o que aconteceu com o jovem rico. Subiu para a cabeça, desceu para o coração. Então existe essa diferença. O escravo ele tem que ser o dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro. Interessante desse testemunho que o pastor Diego falou. Eu me recordei de um colega meu há pouco tempo também. Ele estava no espiritismo. E esse camarada ele queria riqueza. E ele estava subindo. Ele estava subindo e comprou carro e casa e foi subindo. E de acordo com a desobediência dele também com o inimigo, que é o suposto Deus dele, aconteceu a mesma coisa. Só que porém, ele está descendo. Não chegou aí a obra. Mas de carro bom já caiu. Casa boa também. A família, só Deus sabe. Então, do outro lado, do obscuro, existem regras também. Se você desobedece o inimigo, o diabo, se você é servo dele e você desobedece ele, certamente ele vai tomar. Então, eles têm que andar também certo. É igual o pastor Diego falou. Dá com a mão e toma com as duas. Deus, ele te dá. Se você sair da posição, ele só trava. Se você voltou, é seu. Continua sendo seu. Basta você voltar para a posição. Amém? Vamos estar orando para nós mais agora nessa noite? Glória a Deus. Poderoso Deus, eterno Pai. Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu agradeço por essa oportunidade, Pai. Meu Deus, por essa palavra maravilhosa do Senhor, meu Deus, ordenou o seu servo. Meu Pai, assim como essa palavra entrou dentro do meu coração, meu Deus, eu peço que adentre dentro do coração dos irmãos que aqui está da vigilância que escutou a palavra. Meu Deus, que nós venhamos sair daqui protegidos pela presença do Senhor. Meu Deus, que nós venhamos sair, meu Deus, blindados, meu Deus, com seus anjos. Meu Pai, reverte, meu Deus, a vida do pastor Diego, meu Deus, da esposa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, da família. Muda toda a retaliação do mal, meu Deus, não só Deus, mas daqueles que estão ouvindo, meu Deus, que escutaram a palavra do Senhor. Porque nós sabemos, meu Deus, que o inimigo da nossa alma, meu Deus, ele não brinca, meu Deus, ele não vem, meu Deus, para massagear, mas sim para destruir e roubar. Meu Pai, que nós venhamos sair daqui protegidos pela presença santa do Senhor, meu Deus. Não nos deixe sair enganados, meu Deus, não nos deixe sair tortuados. Meu Pai, que nós venhamos sair leves, livres, meu Pai, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em nome do Senhor, eu profetizo bênção nessa noite de hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar as mãos na posição de receber, amém? Que a graça, as doces consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Amém? Em nome do Pai, Deus abençoe todos que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.